A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de Pernambuco. Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco. Apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A gente sabe que não tá fácil para ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força para seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Flickr? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Flickr com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Flickr! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também.
Aplicações e ilustrações sempre A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Pedro, do Galo da Redação, e é uma satisfação imensa estar nessa semana específica, reta final aí para o Enem, a prova batendo na porta e a redação também. E aqui nós iremos fazer algo que vocês pediram muito, um guia definitivo para a redação do Enem 2021. O que é que você precisa lembrar antes de ir para a prova e quais são os pontos que você precisa frisar ainda essa semana para fazer acontecer o dia da prova de redação. Vamos nessa? Aqui a gente estruturou de uma forma muito simples, tá? Tudo aquilo que você precisa levar. Então, ainda cabe que você anote as principais questões que a gente vai discutir, porque vai ser bem prático já para você aplicar no próximo domingo. Massa? Antes de tudo, quem é esta pessoa que está falando com vocês? Deixa eu aqui me reapresentar. Já fizemos vários trabalhos em parceria com a Acelere no Enem e dessa vez gostaria de me reintroduzir para vocês. Hi Lorena, não posso começar uma aula sem dar um meme. Meu nome é Pedro Gomes, você pode me encontrar aí como Pedro PG Brito nas redes sociais, mas tenho 22 anos, minha formação é em Letras e Comunicação Social e sou idealizador do projeto Galo da Redação. O Galo da Redação ele surgiu em 2017 com o intuito de democratizar a educação de qualidade e estamos até hoje dentro desse propósito. Pode conferir nossas redes sociais, porque lá nós damos diversas dicas de redação, redação criativa, estrutura, temas de redação, tudo aquilo para você ficar ainda mais preparado e preparada para o exame. Mas eu estou aqui com um propósito. Fazer com que tudo aquilo que você esteja pensando sobre redação seja dissolvido, caso seja algo ruim. Se você ainda está inseguro, pensa que não vai conseguir escrever, a gente vai quebrar tudo isso. Essa é a minha missão. E se 1% disso a gente conseguir atingir, minha missão aqui está cumprida, ok? Então você trabalha daí, eu trabalho daqui e a gente vai construindo junto. Se acomode no seu espaço. Eu já estou aqui muito bem acomodado para essa aula, a galera do Acelere me recebeu muito bem, e aí eu quero que você se sinta dessa forma também. A gente que pede aqui licença para chegar na sua casa para você estudar, independentemente do dispositivo que você esteja, se é no celular, no tablet, no computador, se acomoda bem aí, porque isso é necessário para uma boa aula, tá? Então, pega aí teu caderninho de anotação, como eu falei já, vão ser tópicos principais, mas necessariamente você precisa anotar para deixar tudo fixo na sua mente, beleza? E aí vejam, nós estamos no início desse caminho, né? Na verdade, no início dessa última semana, que data a prova do Enem. Mas estamos já no processo. A meta é chegar no domingo e fazer acontecer essa prova, porque vocês já estão se preparando há muito tempo. A galera do Acelere tem movido esforços incansavelmente para levar para você uma educação de qualidade e esperamos, muito mesmo, que tudo isso tenha valido a pena. Tenho certeza que tenha valido a pena, mas vamos continuar no processo. Essa aqui é a aula do guia definitivo e tenho certeza que vai te ajudar. Antes de tudo, os 3 pilares da redação. Todas as vezes, nesses 5 anos em sala de aula, sempre os alunos, nessa reta final, apresentam algum tipo de dificuldade em um desses 3 aspectos. Ou é no gênero textual, ou na estrutura, ou na intertextualidade. E aí, na aula de hoje, a gente vai dar um passeio em cada um desses pilares. E aí, tenho certeza que você não tem dificuldade nos 3. Certeza. Faz aí um exame de consciência relacionado aos textos que você já escreveu. Tenho certeza que apenas um desses pode estar aí mais ou menos, e é nele que a gente vai focar bastante hoje. Certo? Mas aí analisem, eu vou aqui fazer a explicação e vocês começam a identificar onde que vocês estão com mais dificuldade. E identificando isso, não se desespera. Não é porque é semana do Enem que vocês vão chutar o pau da barraca e não vão mais acreditar em vocês. Não, eu vou aqui trazer o passo a passo para como vocês vencem esse medo de cada um desses pilares, tá? Aqui meu papel é ajudar vocês. Vamos lá. Primeiro, gênero textual. O gênero solicitado pelo Enem, como vocês já sabem, é o dissertativo argumentativo. Isso quer dizer que vocês precisam apresentar uma ideia e convencer o leitor que a sua ideia ela é
pertinente. E existem várias formas de conseguir esse grande objetivo, de defender uma ideia e ser uma ideia persuasiva. É esse tipo de adjetivo que a gente chama. Mas, primeiro a gente tem que entender uma diferença. Há muita distinção entre expor ideias e dissertar. Pedro, como é que isso funciona na prática? Trouxe aqui exemplos para mostrar para vocês que é muito simples e você já pode, desde já, identificar se você está ou expondo ideias ou dissertando ideias. Vamos para o exemplo. Imagine, tá? Olha a profecia. Só 2 vezes que temas educacionais surgiram na redação do Enem. Um foi sobre transformação da leitura e outro em 2017, inclusão educacional dos surdos. Então quer dizer que a educação pode ser uma abordagem que pode ser levada em consideração no Enem 2021. Mas não vamos se apegar a isso não. Eu trouxe aqui um exemplo porque ele é muito prático e você vai conseguir entender agora sobre o que eu estou falando, de exposição e de dissertação. As escolas brasileiras possuem desafios entre os alunos e nas famílias. Tá, isso todo mundo já sabe. Que as escolas, elas abarcam os alunos, por conseguinte, as famílias desses alunos. Cada aluno tem um contexto, ok, nada novo até aí, mas isso aqui é um exemplo prático de que você está expondo ideias. Você não está apresentando um fato e aprofundando ele. Olha essa palavra mágica, aprofundar. Na redação do Enem, quando você estiver diante do parágrafo, por exemplo, de desenvolvimento, você precisa trazer uma ideia e trazer mais argumentos que aprofundem essa mesma ideia. Agora deixa eu te mostrar a mesma exemplificação, só que agora de uma forma dissertativa. Olha só. As escolas brasileiras, na atualidade, possuem desafios entre os alunos, devido, muitas vezes, à falta de empatia entre esses indivíduos, o que aumenta os casos de bullying nas salas de aula. Olha aí, chega aqui para mim. Vejam que nesse primeiro excerto, tá, do parágrafo, a gente tem a explicação que quais são os desafios que esses alunos vivenciam. Vejam, quando estava aqui no exemplo de exposição de ideias, vê que é muito enxuto, possuem desafios entre os alunos e nas famílias. Agora, de uma forma dissertativa, eu digo que sim, existem desafios, mas eu digo por que existem esses desafios entre os alunos. E agora vamos para a segunda parte para ver quais são os desafios que as famílias vivenciam para lidar com essa situação. Além disso, é possível afirmar que diversas instituições escolares não possuem suporte suficiente para lidar com esse tipo de problema, como a disponibilidade de profissionais da psicologia que acompanhem tanto vítimas quanto agressores. Vê, gente, é evidente, tá, que a questão do bullying em relação ao seu tratamento e ao seu combate interventivo, ela não é tão eficaz na sociedade brasileira. Uma vez que, nas escolas, a gente não tem profissionais capacitados que lidem com essa situação. E aí essa responsabilidade fica de quem? Ou dos professores, do corpo docente, ou das famílias. E esse é um desafio principal das famílias, de encontrarem na escola uma forma de suporte às questões que esses alunos têm. E aí, essa falta de profissionais capacitados nos espaços escolares faz com que as famílias se sintam desamparadas. Então, na primeira parte aqui da nossa dissertação, tivemos a explicação do porquê os alunos vivenciam desafios. Que no caso, pelo fato de não existir uma cultura de empatia nas salas de aula, a gente não tem ali o respeito às diferenças. E o bullying, em sua maioria, é ocasionado por conta da falta de empatia, né? O comportamento violento com aquele que não é igual a mim. E aí surge a violência. Mas, em seguida, a gente tem outra explicação. Ok, a gente tem o bullying, não tem empatia. Massa. Massa não, né? Isso não é massa. Mas, na sequência, a gente vê outro problema. Não tem profissionais capacitados em todas as escolas. E isso é um problema. Tá? Quando você quiser, por exemplo, conversar sobre saúde mental, sobre como você deve estar se sentindo desgastado, por exemplo, você muitas vezes não recorre à escola. Você recorre a um serviço de psicologia fora do ambiente escolar. É ou não é uma realidade? Muita gente que faz terapia de fora. Pedro, então a escola tem que fornecer terapia. Poderia fornecer um acompanhamento que estivesse associado a estudo e à saúde mental. Só que nem isso acontece. Vejam como é importante entender a similaridade entre educação e cuidados com a saúde.
Deveríamos caminhar juntos com essas duas premissas. Só que não é a realidade. E é sobre isso aqui que a gente está discutindo. É sobre isso. Exposição. Vê como eu já falei um monte depois de explicar quais são os desafios. Então, quando você definir um argumento para colocar lá no teu desenvolvimento 1 e no teu desenvolvimento 2, sempre se certifica, eu estou expondo ou eu estou dissertando. Dissertar é sinônimo de aprofundar, convencer. E como eu convenço? Com um detalhamento de ideias. Massa? Vamos dar continuidade. O segundo pilar do Guia Definitivo de Redação, ele é a estrutura textual. A estrutura textual, ela ajuda a gente a poder desenvolver essas ideias que eu estou trazendo para vocês. Então não necessariamente você precisa ficar perdido. Caramba, eu tenho que defender uma ideia. Isso para mim sempre foi muito raso quando eu aprendi redação, da forma que me instruíram dizendo, defenda uma ideia, defenda um ponto de vista. Tá, mas como que eu defendo? E é isso que a estrutura textual faz questão de te assegurar. Olha só. No Enem, você deve seguir o texto dissertativo argumentativo, pois é o gênero cobrado na prova. Maravilha! Ao entender qual o gênero pedido, você poderá agora conhecer a sua estrutura. No Enem, todo mundo já está roxo de saber. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, para nossa aula não se estender tanto, porque isso aqui é conteúdo de um semestre, mas o que é que a gente fez aqui no Galo da Redação, em parceria com a Acelere? Fizemos materiais digitais para fazer com que vocês revisem os principais tópicos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nos próximos slides, você tira print, ou agora mesmo você acessa esse material que a gente preparou com muito cuidado, com muito carinho, porque vai te ajudar a entender sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, no quesito estrutural. Como faz? Massa? Então, olha aí. Um conteúdo que a gente chama de introdução fast food para te ajudar a estruturar o teu texto desde o início na introdução. Então é só você colocar na sua barra de pesquisa bit.ly/introgalo e você vai direitinho para esse conteúdo aqui. Está disponível para todo mundo acessar. E aí você vai entender quais são os principais tópicos de introdução para você fazer no próximo domingo. Tá? Vamos agora para o próximo. Desenvolvimento, segue a mesma sequência. Eu coloquei aqui a postagem de desenvolvimento 1, mas o desenvolvimento 1 e 2 seguem a mesma estrutura. Então, dá aí pausa em mim, você tem todo o poder nesse momento. Pega o link. Será que pode, Bruno? Diego. Bruno falou de mim agora. Vamos pro próximo. Eu não fiz a minha divulgação de hidratação no início da aula. Gente, se hidratem, eu tava aqui ressecado já. Pronto, então, links muito práticos. Intro Galo, desenvolvimento Galo, conclusão Galo. Pronto, pra vocês, tá? De nada, reta final, a gente tem que facilitar as coisas ainda mais. Então vamos lá. Essa parte de estrutura e agora vamos chegar no terceiro e último pilar. Intertextualidade. O que é que diz respeito à intertextualidade? Eu gosto sempre de exemplificar. Se você, por exemplo, conhece a série Todo Mundo Odeia o Chris, e aí você percebe um comportamento curioso do personagem Julius. Ele é extremamente econômico, né? E aí, inclusive, tem até um meme, meu marido tem 2 empregos. E aí, se a gente for pro plano crítico de entender qual que é a narrativa de Todo Mundo Odeia o Chris, a gente percebe uma família pobre, né, numa sociedade extremamente desigual, onde um dos seus integrantes precisa de 2 empregos para poder sustentar a família, que tem 5 integrantes. 5 boquinhas para comer. E aí vejam, isso no contexto de desigualdade social já é muito massa para poder colocar na redação. E é isso que se trata a intertextualidade, onde, a partir do consumo de um tipo de texto, né, no caso, o texto visual, dentro da narrativa da série, ali o roteiro, a forma com que a gente é apresentado aos personagens, isso é um tipo de texto, mas você também pode entender que essa relação de Todo Mundo Odeia o Chris tem familiaridade com outras temáticas associadas. E isso é intertextualidade. É quando um texto se relaciona com outro. Pronto. Caiu da cama, caiu da cadeira por entender isso aqui. O Enem cobra intertextualidade.
a todo momento. Quando, por exemplo, você é desafiado com o tema o papel da escola no combate ao bullying infantil, você precisa de intertextualidade. O que é que eu já consumi? Livro, série, aula de história, geografia, música, que entra de forma intertextualizada nessa temática. Eita, eu já escutei falar daquela série 13 Porquês, e essa série fala muito sobre bullying. Isso é intertextualidade. Você está diante de um fato, mas relaciona ele automaticamente a outros. E quando a gente desenvolve esse tipo de mentalidade, pertinho do Enem, você já está se adiantando em relação a uma grande concorrência que não vai ter esse mesmo pensamento. A prova do Enem, ela cobra, na competência 2, a diversificação de áreas de conhecimento. E isso, em outras palavras, é cobrar intertextualidade. Ok? Então, ó, a partir de agora, a gente vai entrar num momento de treta. Né? E aí vocês que estão assistindo a aula, coloca nos comentários o que é que vocês preferem mais. E aí depois eu vou explicar pra vocês como essa galera todinha só tem um único sentido na vida. Já já eu digo. Diego, tu é quem? Homem de Ferro ou Capitão? Eu sou Homem de Ferro, nessa aí. Nessa aqui eu também sou Homem de Ferro. Se você for Capitão América, tá tudo bem. Podemos ser amigos ainda, tá? E aqui? Bob Esponja. Também sou Bob Esponja. Apesar que, não sei se vocês sabem, se tu sabe, Diego, todos os personagens de Ursinho Pooh têm um transtorno. Eu já tinha ouvido falar dessa, não sabia que era real. É massa, é verdade. O bisonho tem depressão, o coelho ele tem um transtorno obsessivo compulsivo, toque, enfim, tem diversos transtornos. Bob Esponja também é muito legal, tem diversas temáticas. E aí? Anitta também. Nada contra a Ludmilla, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. De estudar, tu prefere Revolução Francesa ou Egito? Antigo Egito? Você gostava muito de Egito. Mas eu vou pela temática na Revolução. Ih, Diego é revolucionário, viu? Diego é nosso cameraman aqui. Gente, nos temas de redação, lembra desses duelos que eu acabei de fomentar aí no coração de vocês. Nos temas de redação, você é desafiado a usar de intertextualidade, ou seja, relacionar as várias áreas do conhecimento com a produção da redação. Todas essas pautas que foram levantadas aqui, com figuras fictícias ou não, com assuntos históricos, elas são temáticas que você pode aproveitar na redação. Não necessariamente você precisa ficar naquela fissura, eu só posso usar isso aqui porque eu gosto mais disso aqui. Não, te permite ampliar teu repertório e entender que tudo pode virar conteúdo para colocar na redação, porque isso é intertextualidade, tá? Tem gente que diz, eu só vou utilizar sociólogo e Constituição Federal na redação. Ok, e se no dia da prova você não lembrar de um sociólogo ou Constituição Federal? Quem vai te salvar é o Ursinho Pooh. Imagina! E aí, você já praticando desde já essa mentalidade e colocando isso, lógico, na materialização de um texto, vai te deixar muito à frente da sua ideia de redação. Vamos dar continuidade. Bob Esponja, por exemplo, a gente percebe uma questão de motivação trabalhista. Se o Bob Esponja não está trabalhando lá no Siri Cascudo, ele está triste. Ele fica doente. É sério, não sei se vocês já viram esses episódios, tem vários, em que o fato dele ser afastado por algum motivo do Siri Cascudo faz com que ele desenvolva um comportamento que não é dele. Ele fica triste porque ele está sempre bem-humorado. E aí nele a gente percebe esse sentido, a motivação trabalhista. Em relação à importância da empatia, que é o nosso segundo ponto, percebam que na Fenda do Biquíni, o universo em que se ambienta Bob Esponja, a gente tem diversos tipos de figuras, né? Eu ia falar pessoas. É porque, enfim, tá tão humanizado pra gente que parece pessoas, né? Tem diversos tipos de figura, bichos diferentes. E aí percebam que, apesar das diferenças, eles se tratam bem uns com os outros. Pelo menos ali uma maioria. Até o Lula Molusco, que é carrasco, mas tem ali um background bacana pra gente poder entender por que ele é assim. Ele também é bem tratado pelas pessoas da Fenda do Biquíni. Então vejam que essa importância da empatia, ela entra como um elo para sustentar e manter aquelas relações. Diferentemente na sociedade atual, em que determinados grupos sociais não convergem uns com os outros porque não entendem sobre a importância de valorização do coletivo. Hoje, na sociedade individualista, a gente vivencia essa questão. Não é o cenário de Bob Esponja, é outro cenário. E aí, somado a isso, por fim, nós temos a questão da pirataria.
Eu sempre achei curioso a forma com que o Plâncton ele busca ir atrás da fórmula do hambúrguer de Siri. Né? E isso pra gente é cômico, quando a gente é criança, meu Deus do céu, o Plâncton vai roubar e acaba não roubando, aquela coisa toda. Mas vejam que isso é um movimento que se associa muito à cultura da pirataria. A forma com que determinadas marcas tentam roubar a propriedade intelectual de outras e comercializar isso a um baixo custo, isso é a cultura da pirataria. E Plâncton queria fazer exatamente a mesma coisa. Com o balde de lixo, né, o seu restaurante, ele buscava a fórmula de Siri para poder comercializar a um baixo valor aquilo que estava rendendo bastante no Siri cascudo, que é o hambúrguer de Siri. E aí a gente tem até filme recorrendo a essa narrativa da busca desenfreada pelo Plâncton em relação à fórmula do hambúrguer de Siri. E aí vejam, pirataria pura. Pirataria pura. Vamos nessa? Se o tema do Enem ou da sua prova do vestibular for a situação do trabalhador brasileiro em questão no Brasil, tá difícil, né? Inclusive, 15 milhões de desempregados. Mas vejam, tem como a gente utilizar Bob Esponja. Eu trouxe aqui um exemplo exclusivo para você que está aqui assistindo nossa aula do Acelere no Enem. Olha aí. Bob Esponja, personagem de um seriado de animação auto-intitulado, é um cozinheiro satisfeito com seu trabalho no Siri cascudo. Nele se percebe, através de seu cotidiano na série, a motivação e o empenho no emprego. Apesar de ser um personagem ficcional, o protagonista do desenho possui características pouco percebidas nos profissionais brasileiros atuais, tendo como principais causas a questão da formação escolar comprometida e o sistema capitalista que apenas visa o lucro. Assim, faz-se necessário analisar o cenário da falha profissionalização no Brasil, tomando as devidas soluções. Então, vê, a gente fez um contraste. A gente não tem trabalhadores de Bob Esponja espalhados pelo Brasil. Pelo contrário, a gente tem até trabalhadores que estão doentes por conta do próprio trabalho. Tá aí a síndrome de burnout para justificar esse caso. A exaustão do ambiente trabalhista e o impacto na vida de um indivíduo. Mas vê, em Bob Esponja é uma situação, na realidade é outra. Você pode ter essa sacada no Enem. Entender um universo e que ele contrasta com a nossa realidade e colocar isso perfeitamente no seu parágrafo de introdução. Tá? E aí, para entender como é que faz toda essa amarração aqui, essa linha de raciocínio, tá o material digital para você poder consultar e entender como é que funciona esse passo a passo. Certo? Eu segui exatamente o que eu acabei de disponibilizar para vocês. Por isso que é mega prático e a gente chama de modelo fast food. Homem de Ferro. Em relação ao Homem de Ferro, o favorito aqui, meio de Diego, e pode ser seu também, a gente tem muito evidente a questão da dependência tecnológica. Mas não é aquela dependência tecnológica que adoece o Homem de Ferro. Ele precisa da tecnologia para viver. É um sustento. O coração dele é robótico. Mas, vejam, em contraste com a realidade de outras pessoas que não têm um coração robótico, mas têm uma vida dependente dessas mesmas tecnologias. E sim, estou falando dos celulares. Se você está assistindo essa aula no seu celular, parabéns, você está utilizando bem dessa ferramenta. Mas, como diria a minha avó, o problema está nos excessos. Né? Já diria também Byung-Chul Han, pegando ali a frase de todas as avós e transformando em um conceito, a sociedade do cansaço. O grande problema da sociedade atual está no excesso, no a mais, na ultrapassagem do limite. E aí, em relação a um tema sobre nomofobia, que é o vício desenfreado, logicamente é desenfreado, em aparelhos celulares, você pode lembrar do Homem de Ferro. Dizer que a relação dele com a tecnologia é diferente da de muitos indivíduos, principalmente crianças, com os seus aparelhos celulares. Existem crianças hoje, por exemplo, 2 anos de idade, já tem um telefone, já sabe mexer no YouTube. E aí? Qual que vai ser o efeito dessa geração que está precocemente sendo introduzida ao mundo tecnológico? Problemas esses que ainda não descobrimos com evidência, mas já tem aí nomofobia, o vício em aparelhos celulares. Certo? Além disso, temos uma questão de justiça com as próprias mãos. Em Homem de Ferro, vocês percebem que esse mundo heróico, assim como no Homem de Ferro, é muito de... Temos figuras que estão sob um Olimpo, elas têm fantasias lindas e elas salvam o mundo. Mas isso também tem um desejo de justiça. Uma justiça que não está sendo feita pelo próprio poder público. E aí entram esses heróis e salvam a pátria. E aí vejam que isso tudo está associado a uma questão de justiça com as próprias mãos. Eles podem nem ter a ferramenta que o poder público tem, mas eles dão um jeito. E aí isso se percebe nas narrativas dos heróis. E levanta bilheteria pelo mundo inteiro.
É essa a narrativa que a gente consome e gosta muito. E por isso que leva o mundo inteiro à loucura. Por exemplo, em Vingadores Ultimato, o último, né? Foi um acontecimento, aquele filme. Justamente porque foi um fechamento dessa história de tantas narrativas que a gente consome desde a infância e que traz essa questão heróica associado à justiça. Nós estamos tão sedentos por justiça que a gente vai, nesse tipo de filme, buscando saciar um pouquinho a nossa sede de justiça. A gente já monta na cabeça qual que deve ser o trajeto que o herói deve fazer para que a gente se sinta satisfeito com a história dele. Porque se não for associado a um desejo de justiça, ele está fazendo errado. Ele tem que salvar o mundo, de alguma forma. Ele que se vire. E aí, em contraste com a justiça com as próprias mãos da atualidade brasileira, percebam que são pessoas que não têm uma capa vermelha, não sobrevoam o mundo, não têm visão de raio laser, mas têm aquilo que a realidade delas permite. E aí a gente entra em toda a questão de como está a nossa segurança pública na garantia pela justiça. Ou as pessoas elas continuam com esse fomento por um desejo de justiça. Tá? Então, essa discussão aqui, ela tá em Homem de Ferro, mas ela também tá em outros super-heróis que vocês gostem. Inclusive o Capitão América, que agora eu vou falar dele. Em Capitão América, a gente tem um grande incentivo ao militarismo, tá? Que o Capitão América, pelo quadrinho, pela história que a gente conhece dele, ele foi criado para ser uma super máquina. Uma máquina mortífera. Um homem vestido de soldado, levando a bandeira do seu país, mas aí sob o comando de você precisa ser o melhor de todos. E aí você não pode ter defeitos, você está aqui para matar. E aí, pela história que a gente conhece do Capitão América, ele segue outros tipos de caminho, mas ainda assim ele carrega sua super força, sua alta habilidade e todo mundo se apaixonou por ele. Mas aí temos, além do militarismo, dessa bandeira de que se associar ao comando militar é algo bom, a gente tem a questão das pressões estéticas. A forma como que o Capitão América está aprisionado num sistema de regras que não o permitem errar. Não o permitem ser diferente. Na questão das pressões estéticas, na cultura da ditadura da beleza, as pessoas elas não podem ser diferentes, elas precisam seguir um padrão. Abra o seu Instagram e perceba o estilo de foto que você consome. As pessoas estão sorrindo, as pessoas estão em lugares bonitos. E se você posta, por exemplo, uma foto em cima da sua cama, você é contra todo esse padrão. Porque é a sua cama, você tá ali descabelado, você não botou uma maquiagem para fazer esse tipo de conteúdo. E aí, esse é um tipo de pressão estética que o Capitão América também vivencia. Ele não pode errar. Ele já vem de um cenário que é altamente pressionado, que é o cenário militar. E associado a isso, ele tem a pressão de você precisa sempre estar em boa forma, você precisa sempre ser carismático e você precisa sempre acertar. Então temos essas duas temáticas em Capitão América, inclusive você pode lembrar de outras, você aí que já assistiu os filmes, você aí que já consumiu os quadrinhos, certamente deve ter associado outras temáticas. Conto com vocês. Anitta. Temos uma questão em Anitta em relação ao empoderamento feminino e tem uma questão do machismo que está por trás disso também. A Anitta, a partir da liberdade do seu próprio corpo, ela exorta que as mulheres devem conquistar o seu próprio espaço, inclusive o espaço que os homens disseram que elas não poderiam chegar. E aí, ascendendo a sua carreira, ela faz com que a gente pense que a realidade, ela pede que as pessoas sejam livres. Em relação à liberdade geográfica, em relação à liberdade financeira, em relação à liberdade corporal, elas devem ser livres, mas elas precisam entender isso. E elas precisam consentir também. Não é porque a Anitta ela é livre em diversos sentidos que ela está dando permissão que as pessoas, por exemplo, assediem do corpo dela. E aí ela tem esse discurso, ok, eu decido pelo meu corpo, mas isso não te dá a possibilidade de tentar me infringir ou violentar de alguma forma. E aí ela traz isso em várias de suas canções, além da questão das minorias que está associada aí também. Uma mulher, já é uma questão, nascer mulher no Brasil e ainda ser da periferia, são duas questões que, para o social, são vistas de forma errada. São vistas de forma discriminatória. Uma vez que pessoas que são de baixa renda, elas são discriminadas já por vida. E aí isso já está enraizado na sociedade. Mas a Anitta, a partir da sua própria carreira, a forma que se construiu da favela para o mundo,
ela mostra pra gente que é tudo uma questão de oportunização. Apesar de ser muito mais difícil para uma pessoa sair da periferia para o estrelato, inclusive a gente já faz esse movimento, né, de baixo para cima, já diz que a periferia é o lugar que está embaixo, apesar de fisicamente esses espaços estarem acima de toda a grande cidade. Essa é uma questão para a gente pensar também na geografia, mas vejam como a gente já faz a associação que uma pessoa da periferia, ela deve ficar ali para sempre. E se ela sobe, alguma coisa aconteceu. Ela foi a sortuda. Não foi esforço, não foi trabalho, não foi outra coisa. Foi sorte. E aí vejam como isso, diferentemente, em alguém que já está na elite, ela cresceu na vida. Que bom, né? Parabéns. E aí vejam como esse preconceito ele já está enraizado. Em Anitta a gente tem essa discussão. Em diversos outros artistas a gente também tem essa discussão. Pessoas que são do interior de algum estado, pessoas que são do Nordeste, por exemplo, quando ascendem, tem todo esse debate, o que foi que aconteceu, a vida e o fenômeno nordestino que alcançou o estrelato, e sempre dentro desse discurso, que discrimina essas pessoas. Em relação ao Antigo Egito e Revolução Francesa, a gente tem duas discussões. A primeira, valorização dos animais, tá? No Antigo Egito, as figuras como o gato, eles eram extremamente valorizados porque os egípcios acreditavam que o gato era uma divindade. Então, dentro do comportamento da cultura egípcia e também na forma com que eles ilustravam os gatos, percebam que existe ali todo um status, todo um aparato que mostra que esses bichos, eles de fato devem ser valorizados, eles devem ser ovacionados. Depois tem o Google aí, gatos egípcios, para vocês darem uma sacada em como que eles eram retratados para essa cultura. Diferentemente da cultura egípcia, a gente tem hoje no Brasil um alto índice de abandono e violência aos animais. Inclusive, esse é um tema que muita gente diz que pode cair no Enem. E acredito sim, tá no eixo científico, fala sobre o meio ambiente. Até então a gente só falou da questão dos biomas, Amazônia, desmatamento, e ainda não falamos sobre animais. E isso pode ser uma temática. Além de Egito, temos a Revolução Francesa, que vocês podem pegar aí pela questão da desigualdade social, esse movimento de luta contra a monarquia de uma burguesia emergente, que está querendo mais direitos, está querendo mais liberdade, e isso é um retrato evidente da desigualdade social e, além disso, do poder da educação. Na Revolução Francesa, vocês já estudaram isso, a gente tem ali o embrião do iluminismo e as ideias elas sendo colocadas como o centro e o saber sendo colocado como o centro de uma grande sociedade. Que sem educação a gente não consegue ir à frente. Sem pensar, a gente não consegue iluminar. Por isso, iluminismo. E aí vocês podem ver o papel que foi na Revolução Francesa da educação e como hoje falta em muitas realidades, principalmente, como eu estava falando, aquelas que não são bem assistidas pelo governo, pelas autoridades, como é necessário que haja educação nesses espaços para que elas se revolucionem. Não é verdade? E aí, trago um mimo para vocês, se der tempo de ler, deu, se não deu, tá tudo tranquilo, mas é só para aumentar o repertório de vocês. No ano passado, a gente do Galo da Redação disponibilizou gratuitamente uma apostila de alusões, onde a gente separou filmes, livros, músicas e séries para vocês estudarem para a redação do Enem, cheios de repertório sociocultural. E aí, para acessar esse material, é só colocar aí também bit.ly, baixar a apostila de alusões. E aí vocês vão ter acesso a um material incrível que vai levar vocês a aumentar o repertório sociocultural de uma forma muito enxugada, porque a gente tem a obra e ela está comentada e como é que pode ser usada na redação. Então, relembrando, tá? Os 3 pilares da redação: gênero textual, estrutura textual e intertextualidade. Alguma dúvida sobre isso? Vamos continuar conversando. Eu estou no Instagram e no Facebook como Galo da Redação e vocês podem tirar as dúvidas de vocês sempre que quiserem. Então, galera, muito obrigado. Uma ótima prova. Arrasem, façam o nome de vocês, como diz o meme, e a gente vai aqui torcer que dê tudo certo, porque já deu, né? A gente só vai comprovar o que vai acontecer. Vai dar certo. Um beijo, obrigado pela oportunidade e a gente vai se falando.
A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de Pernambuco. Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos
aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.